Capítulo 4. O valor do sofrimento. Os últimos meses de 1944, após quase uma década de guerra, a maré estava a virar-se contra o Japão. A sua economia afundava-se, o seu exército esvaíra-se por metade da Ásia e os territórios conquistados no Pacífico caíam agora em dominó nas mãos dos Estados Unidos. A derrota parecia inevitável. A 26 de dezembro de 1944, o segundo tenente Hiro Onoda, do exército imperial japonês, foi destacado para a ilhazinha de Lubang, nas Filipinas. Tinha ordens para conter o mais possível o avanço dos Estados Unidos, para manter a posição e lutar a qualquer custo, sem nunca se render. Tanto ele como o seu comandante sabiam que se tratava, essencialmente, de uma missão suicida. Em fevereiro de 1945, os americanos chegaram a Lubang e tomaram a ilha como uma força avassaladora. Em poucos dias, a maioria dos soldados japoneses tinham-se rendido ou sido mortos, mas Onoda e 3 dos seus homens conseguiram esconder-se na selva. A partir daí, iniciaram uma guerra de guerrilha contra as forças americanas e a população local, atacando linhas de abastecimento, disparando contra soldados isolados e estorvando as forças americanas de todas as maneiras que conseguiam. Em agosto desse ano, 6 meses depois, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão rendeu-se e a guerra mais mortífera da história humana chegou ao seu dramático fim. Contudo, milhares de soldados japoneses ainda estavam dispersos pelas ilhas do Pacífico e a maioria, como Onoda, escondia-se nas selvas, ignorando que a guerra acabara. Estes resistentes continuaram a lutar e a pilhar como antes. Isto constituía um verdadeiro problema para a reconstrução da Ásia Oriental depois da guerra. E os governos concordaram que era preciso fazer alguma coisa. Numa união de esforços entre o exército dos Estados Unidos e o governo japonês, foram lançados milhares de panfletos sobre a região do Pacífico, anunciando que a guerra terminara e que estava na hora de todos voltarem para casa. Onoda e os seus homens, como muitos outros, encontraram e leram estes panfletos, mas, ao contrário da maioria, Onoda decidiu que eram falsos, uma armadilha montada pelos americanos para levar os guerrilheiros a mostrarem-se. Onoda queimou os panfletos e ele e os seus homens mantiveram-se escondidos e continuaram a lutar. Passaram 5 anos. Os panfletos tinham deixado de aparecer e a maior parte das forças americanas tinha, há muito, partido para casa. A população local, em Lubang, tentava regressar à sua vida normal de agricultura e pesca. E, contudo, ali estava Hiro Onoda e a sua pandilha, ainda disparando contra os agricultores, incendiando-lhes as plantações, roubando-lhes o gado e assassinando locais que se embrenhassem muito na selva. O governo filipino concebeu novos panfletos e espalhou-os pela selva. Saiam, diziam estes. A guerra terminou. Vocês perderam. Porém, também estes foram ignorados. Em 1952, os japoneses fizeram um esforço final para retirar os últimos soldados dos seus esconderijos por todo o Pacífico. Desta vez, foram lançadas por ar cartas e fotografias de familiares dos soldados desaparecidos, juntamente com uma nota pessoal do próprio imperador. Mais uma vez, Onoda recusou-se a acreditar na veracidade da informação. Mais uma vez, acreditou que se tratava de um truque dos americanos. Mais uma vez, ele e os seus homens mantiveram a posição e continuaram a lutar. Mais alguns anos se passaram e os filipinos locais, fartos de viverem aterrorizados, armaram-se e começaram a ripostar. Em 1959, um dos companheiros de Onoda tinha-se rendido e outro fora morto. Então, uma década mais tarde, o último companheiro de Onoda, um homem chamado Kozuka, foi morto num tiroteio com a polícia local enquanto incendiava os campos de arroz. Ainda travando guerra contra a população local, um quarto de século após o fim da Segunda Guerra Mundial. Onoda, tendo agora passado mais de metade da sua vida nas selvas de Lubang,
Estava completamente sozinho. Em 1972, a notícia da morte de Kozuka chegou ao Japão e causou agitação. Os japoneses pensavam que os últimos soldados da guerra tinham ido para casa muitos anos antes. A comunicação social japonesa começou a interrogar-se se Kozuka ficar em Lubang até 1972, talvez o próprio Onoda, o último bastião japonês conhecido da Segunda Guerra, estivesse ainda vivo. Nesse ano, tanto o governo japonês como o filipino enviaram expedições em busca do enigmático segundo tenente, que era agora em parte mito, em parte herói, em parte fantasma. Não encontraram nada. Enquanto os meses avançavam, a história do tenente Onoda transformou-se, no Japão, numa espécie de lenda urbana. O herói de guerra que parecia demasiado louco para existir realmente. Muitos o romantizaram, outros criticaram-no. Outros pensaram que era uma história da carochinha, inventada pelos que ainda queriam acreditar num Japão há muitos anos desaparecido. Foi por volta desta altura que um jovem chamado Norio Suzuki ouviu, pela primeira vez, falar de Onoda. Suzuki era um aventureiro, um explorador e uma espécie de hippie. Nascido depois da guerra, abandonara a escola e passara 4 anos à boleia pela Ásia, pelo Médio Oriente e por África, dormindo em bancos de jardim, em carros de estranhos, em celas de prisão e ao relento. Trabalhou em quintas em troca de comida e doou sangue para ter onde dormir. Era um espírito livre, talvez um pouco doido. Em 1972, Suzuki precisava de outra aventura. Regressar ao Japão depois das suas viagens e perceber que as rígidas normas culturais e a hierarquia social o sufocavam. Odiava a escola, não conseguia manter um emprego. Queria voltar à estrada, voltar a estar sozinho. Para Suzuki, a lenda de Hiro Onoda foi uma resposta aos seus problemas. Era uma nova e valiosa aventura que podia empreender. Suzuki acreditava que seria ele a encontrar Onoda. As expedições conduzidas pelos governos japonês, filipino e americano não tinham conseguido encontrá-lo, é certo. As polícias locais tinham passado a selva a pente fino durante quase 30 anos, sem resultado. Milhares de panfletos tinham ficado sem resposta. Mas, caramba, este vadio, este hippie que abandonara a faculdade, é que o encontraria. Sem armas e sem treino em qualquer tática de guerra ou de reconhecimento, Suzuki viajou para o Lubang e começou, sozinho, a percorrer a selva. A sua estratégia, gritar bem alto o nome de Onoda e dizer-lhe que o imperador estava preocupado com ele. Encontrou-o ao fim de 4 dias. Ficou com ele na selva por algum tempo. Nessa altura, Onoda estava sozinho, há mais de 1 ano, e recebeu de braços abertos a companhia. Ansioso por saber o que acontecera entretanto no mundo exterior por uma fonte japonesa de confiança. Os 2 homens tornaram-se uma espécie de amigos. Suzuki perguntou a Onoda por que ficara ali e continuara a lutar. Onoda respondeu que era simples, receberem a ordem de nunca se render, por isso ficara. Durante quase 30 anos, limitara-se a cumprir uma ordem. Onoda perguntou então a Suzuki por que razão um hippie, como ele, viera à sua procura. Suzuki explicou-lhe que saíra do Japão em busca de 3 coisas: o tenente Onoda, um urso panda e o abominável Homem das Neves, por essa ordem. Os 2 homens tinham-se reunido sob as mais curiosas circunstâncias. 2 aventureiros bem-intencionados, em busca de falsas visões de glória, como verdadeiros Dom Quixote e Sancho Pança japoneses, juntos nos recessos úmidos de uma selva filipina, ambos imaginando-se heróis, apesar de ambos estarem sozinhos, sem nada terem e sem nada fazerem. Onoda, nessa altura, já trocara a maior parte da sua vida por uma guerra fantasma. Suzuki trocaria também a sua. Tendo encontrado Hiro Onoda e o urso panda, morreria alguns anos mais tarde nos Himalaias, ainda em busca do abominável Homem das Neves. Os humanos escolhem muitas vezes dedicar grandes porções da sua vida a causas aparentemente inúteis ou destrutivas. À superfície, essas causas não fazem sentido. É difícil imaginar como Onoda pode ter sido feliz naquela ilha durante 30 anos. Alimentando-se de insetos e roedores, dormindo no chão, matando civis década após década.
ou perceber por que razão Suzuki caminhou para a sua própria morte, sem dinheiro, sem companhia e sem outro objetivo, além de perseguir um Yeti imaginário. Contudo, no fim da sua vida, Onoda declarou que não se arrependia de nada. Afirmou ter orgulho nas suas escolhas e no tempo que passara em Lubang. Disse que fora uma honra devotar uma considerável porção da sua vida ao serviço de um império que não existia. Suzuki, se tivesse sobrevivido, teria provavelmente ido algo semelhante, que fizera exatamente o que estava destinado a fazer e não se arrependia de nada. Ambos os homens escolheram como queriam sofrer. Hiro Onoda escolheu sofrer por lealdade a um império morto. Suzuki escolheu sofrer pela aventura, por mais insensato que isso fosse. Para ambos os homens, o seu sofrimento significou alguma coisa. Concretizou uma causa maior e, como significava alguma coisa, foram capazes de o suportar ou, talvez mesmo, de o desfrutar. Se o sofrimento é inevitável, se os nossos problemas na vida são inevitáveis, a questão que devemos colocar não é como é que eu paro de sofrer, mas por que razão sofro? Com que propósito? Hiro Onoda voltou ao Japão em 1974 e tornou-se uma espécie de celebridade no seu país. Correu de programas de televisão para estações de rádio, políticos suplicavam-lhe um aperto de mão, publicou um livro e até lhe foi oferecida uma grande quantia de dinheiro pelo governo. Porém, o que encontrou ao voltar ao Japão aterrorizou-o. Uma cultura consumista, capitalista e superficial que perdera todas as tradições de honra e sacrifício em que a sua geração fora criada. Onoda tentou usar a sua repentina celebridade para defender os valores do Japão. Mas esta nova sociedade não lhes era sensível. Era visto como uma peça de exposição do que como alguém capaz de pensar seriamente a cultura. Um japonês que emergia de uma cápsula de tempo para que todos maravilhassem com ele, como uma relíquia num museu. E, ironia das ironias, Onoda tornou-se muito mais deprimido do que alguma vez fora na selva durante tantos anos. Pelo menos, na selva a sua vida representava alguma coisa, significava alguma coisa. Isso tornara o seu sofrimento suportável, talvez mesmo um pouco desejável. Porém, de volta ao Japão, que ele considerou uma nação oca, cheia de hippies e mulheres perdidas, com roupas ocidentais, foi confrontado com a verdade inevitável. A sua luta não significara nada. O Japão pelo qual vivera e lutara já não existia. E o peso deste reconhecimento atingiu-o com mais força do que ele qualquer bala. Visto que o seu sofrimento não significara nada, ele compreendeu, de súbito, que desperdiçara 30 anos. Assim, nos anos 1980, Onoda fez as malas e mudou-se para o Brasil, onde permaneceu até morrer. A cebola do autoconhecimento. O autoconhecimento é como uma cebola. Tem múltiplas camadas. E quanto mais descascamos, mais provável é que desatemos a chorar em momentos inconvenientes. Suponhamos que a primeira camada da cebola do autoconhecimento é o simples reconhecimento das nossas emoções. Isto é quando me sinto feliz. Isto põe-me triste. Isto dá-me esperança. Infelizmente, há muita gente que é péssima mesmo a este nível mais básico do autoconhecimento. Eu sei, porque sou um desses. Eu e a minha mulher temos por vezes estranhas conversas que decorrem mais ou menos assim. Ela: o que se passa? Eu: nada, está tudo bem. Ela: não, passa-se alguma coisa. Conta-me. Eu: estou bem, a sério. Ela: tens a certeza? Parece chateado. Eu, com um risinho nervoso: pareço. Não, estou bem, a sério. 30 minutos depois, eu: e é por isso que estou tão lixado. Na maior parte do tempo, ele age como se eu não existisse. Todos temos pontos cegos emocionais. Muitas vezes, estes estão relacionados com as emoções que, enquanto crescíamos, nos ensinaram a ser inadequadas. São necessários anos de prática e esforço para aprendermos a identificar bem os pontos cegos em nós, mesmo, e depois de exprimirmos apropriadamente as emoções afetadas.
Mas esta tarefa é extremamente importante e vale o esforço. A segunda camada da cebola do autoconhecimento é a capacidade para perguntar por que razão sentimos determinadas sensações. Estes porquês são difíceis e muitas vezes levam meses ou mesmo anos a responder consistentemente e com rigor. A maioria das pessoas precisa de qualquer tipo de terapeuta só para ouvir essas perguntas formuladas pela primeira vez. São perguntas importantes porque lançam luz sobre aquilo que consideramos sucesso ou fracasso. Porque me sinto zangado? É porque não consegui atingir um objetivo? Porque me sinto letárgico e sem inspiração? É por achar que não sou suficientemente bom? Esta camada de questionamento ajuda-nos a compreender a raiz das emoções que nos avassalam. Uma vez que compreendamos essa causa profunda, podemos idealmente fazer algo para a modificar. Mas existe outra camada, ainda mais profunda, da cebola do autoconhecimento. E esta é mesmo cheia de lágrimas lixadas. O terceiro nível são os nossos valores pessoais, porque considero isto um sucesso-fracasso. Como estou a escolher medir-me? Por que padrão estou a julgar-me e a todos os que me rodeiam? Este nível que existe de questionamento e esforço constantes é incrivelmente difícil de atingir, mas é o mais importante, porque os nossos valores determinam a natureza dos nossos problemas e a natureza dos nossos problemas determina a qualidade das nossas vidas. Os valores subjazem a tudo o que somos e fazemos. Se o que valorizamos não nos ajudar, se o que consideramos sucesso ou fracasso for mal escolhido, então tudo o que se baseia nestes valores, os pensamentos, as emoções, os sentimentos do dia a dia, estará fora de sintonia. Tudo o que pensamos e sentimos acerca de uma situação, em última análise, resume-se ao valor que percebemos que ela tem. As pessoas são em geral péssimas a responder a estes porquês com rigor. E isto impede-as de atingir o conhecimento mais profundo dos seus próprios valores. Claro que poderão afirmar que valorizam a honestidade de um amigo verdadeiro, mas depois dão meia volta e mentem acerca de nós por trás das costas só para se sentirem melhor. As pessoas podem até perceber que se sentem sozinhas, mas quando perguntam a si mesmas por que razão se sentem sozinhas, tentem arranjar maneira de culpar os outros. São todos maus ou ninguém é suficientemente fixe ou inteligente para os compreender. E assim esquivam-se ainda mais ao problema, em vez de procurarem resolvê-lo. Para muitas pessoas, isto faz, às vezes, de autoconhecimento. E, contudo, se fossem capazes de ir mais fundo e olharem os seus valores subjacentes, perceberiam que a sua primeira análise se baseava na fuga à responsabilidade pelo seu próprio problema, em vez de identificarem o problema com rigor. Veriam que as suas decisões se tinham baseado em procurar reboçados emocionais, não em gerar verdadeira felicidade. A maioria dos gurus da autoajuda também ignora esta camada mais profunda do autoconhecimento. Pegam em pessoas que se sentem felizes porque gostavam de ser ricas e dão-lhes toda a espécie de conselhos para fazerem mais dinheiro, ignorando importantes questões baseadas em valores. Porque sentem tanta necessidade de ser ricos, para começar? Como escolheram avaliar o sucesso e fracasso para si mesmos? Não será um valor em particular que é a causa profunda da sua infelicidade e não o facto de ainda não conduzirem um Bentley? Muitos dos conselhos disponíveis operam a um nível superficial, tendo apenas fazer com que as pessoas se sintam bem a curto prazo, enquanto os verdadeiros problemas a longo prazo nunca são resolvidos. As percepções e os sentimentos podem mudar, mas os valores subjacentes e os critérios que usamos para avaliar esses valores continuam a ser os mesmos. Isto não é um verdadeiro progresso, é apenas outra maneira de alcançar mais um Higgs. O autoquestionamento honesto é difícil. Exige que façamos a nós mesmos perguntas simples a que é difícil responder. De facto, pela minha experiência, quanto mais desconfortável for a resposta, maior a probabilidade de ser verdadeira. Para um momento e pense em algo que anda mesmo a incomodá-lo. Agora, pergunte-se por que razão isso o incomoda. O mais provável é que a resposta envolva uma espécie de fracasso.
Pegue então nesse fracasso e pergunte-se se lhe parece verdadeiro. E se esse fracasso não fosse realmente um fracasso? E se tiver estado a olhar para ele da maneira errada? Um exemplo recente da minha própria vida. Incomoda-me que o meu irmão não responda às minhas mensagens e e-mails. Porquê? Porque parece que se está a cagar para mim. Porquê é que isso parece verdade? Porque se ele quisesse ter uma relação comigo, tirava 10 segundos do seu dia para interagir comigo. Porquê é que esta ausência de relacionamento comigo me parece um fracasso? Porque somos irmãos, devemos ter uma boa relação. Aqui operam duas coisas. Um valor que estimo e um critério que uso para avaliar os progressos em direção a esse valor. O meu valor, os irmãos devem manter uma boa relação. O meu critério, estar em contacto por telefone ou e-mail, é assim que se avalia o meu sucesso enquanto irmão. Agarrando-me a este critério, obrigo-me a sentir-me um fracasso, o que por vezes me arruína os sábados de manhã. Podemos escavar um pouco mais fundo, repetindo o processo. Porquê é que os irmãos devem ter uma boa relação? Porque são família e as famílias devem manter-se próximas. Porquê é que isso parece verdade? Porque a família deve ter mais importância para nós do que qualquer outra coisa. Porquê é que isso parece verdade? Porque estamos próximos da família é normal e saudável e eu não tenho isso. Neste diálogo sou clara acerca do meu valor subjacente, ter uma boa relação com o meu irmão. Mas ainda tenho problemas com o meu critério. Dei-lhe outro nome, proximidade. Mas o critério, na verdade, não mudou. Ainda estou a julgar-me enquanto irmão com base na frequência do contacto. E a comparar-me, usando esse critério com outras pessoas que conheço. Todas as outras pessoas, ou assim parece, têm uma relação próxima com a família. E eu não tenho. Então, obviamente, há algo de errado comigo. Mas e se eu estiver a escolher um critério deficiente para mim e para a minha vida? Que outras coisas podem ser verdade e eu não estou a considerar? Bem, talvez eu não precise de estar próximo do meu irmão para ter essa relação que valorizo. Talvez apenas seja necessário que exista algum respeito mútuo. E existe. Ou talvez aquilo que eu devo procurar seja a confiança mútua. E existe. Talvez esses critérios sejam um melhor indicador de fraternidade do que quantas mensagens de texto trocamos. Isto, claramente, faz sentido. A mim parece-me verdade, mas ainda me dói como o raio que eu e o meu irmão não sejamos próximos. E não há forma positiva de dar a volta a isto. Não há uma forma secreta de me glorificar através deste entendimento. Por vezes os irmãos, mesmo os irmãos que se amam, não têm relações próximas. E isso não é problema. É difícil de aceitar, ao princípio, mas não é problema. O que é objetivamente verdade acerca da sua situação não é tão importante quanto a forma como vê a situação, como escolhe avaliá-la e valorizá-la. Os problemas podem ser inevitáveis, mas o sentido de cada problema não é. Conseguimos controlar o que os nossos problemas significam com base na forma como escolhemos pensá-los, o padrão pelo qual escolhemos avaliá-los. Problemas de estrela de rock. Em 1983, um jovem e talentoso guitarrista foi expulso da sua banda da pior maneira possível. A banda acabara de assinar um contrato com uma editora e estava prestes a começar a gravar o seu primeiro álbum. Porém, poucos dias antes do início das gravações, a banda mandou o guitarrista embora, sem aviso, sem discussões, sem explosões dramáticas. Literalmente, acordaram num dia mostrando-lhe um bilhete de autocarro para casa. Sentado no autocarro que o levara de Nova Iorque de volta a Los Angeles, o guitarrista não parava de se perguntar: como é que isto aconteceu? Que fiz de errado? O que vou fazer agora? Os contratos discográficos não caem propriamente do céu, especialmente para as bandas de metal, ronfenhas e arrivistas. Teria perdido a única oportunidade da sua vida? Porém, no momento em que o autocarro chegou a LA, o guitarrista ultrapassara a pena de si próprio e jurara fundar uma nova banda. Decidiu que esta banda teria tanto sucesso que o antiga lamentaria para sempre a sua decisão.
tornar-se-ia tão famoso que eles passariam décadas a vê-lo na televisão, a ouvi-lo na rádio, a ver os seus cartazes na rua e as suas fotografias nas revistas. Eles estariam a virar hambúrgueres algures, a carregar as carrinhas depois dos seus concertos em clubes merdosos, gordos e bebedolas, com as suas mulheres feias, e ele estaria a tocar rock em estádios, diante de multidões, com transmissão direta pela televisão. Banhar-se-ia nas lágrimas dos seus traidores, cada uma dessas lágrimas limpa, com uma nota de $100 novinha em folha. E, assim, o guitarrista trabalhou como se estivesse possuído por um demónio musical. Passou meses a recrutar os melhores músicos que conseguiu encontrar, muito melhores do que os seus colegas da banda anterior. Escreveu dúzias de canções e praticou religiosamente. A sua cólera fervilhante alimentou-lhe a ambição. A vingança tornou-se a sua musa. Cerca de 2 anos depois, a nova banda tinha assinado um contrato com uma editora. E 1 ano mais tarde, o seu primeiro disco tornar-se-ia disco de ouro. O nome do guitarrista era Dave Mustaine e a sua nova banda era a lendária banda de heavy metal Megadeth. Os Megadeth venderiam mais de 25 milhões de álbuns e dariam várias voltas ao mundo em digressão. Hoje em dia, Mustaine é considerado um dos músicos mais brilhantes e influentes do heavy metal. Infelizmente, a banda da qual fora expulso eram os Metallica, que venderam mais de 180 milhões de álbuns em todo o mundo. São considerados por muitos como uma das melhores bandas de rock de todos os tempos. E, por causa disso, numa rara entrevista intimista em 2003, um choroso Mustaine confessou que não podia deixar de se considerar um fracasso. Apesar de tudo concretizou na sua mente, seria sempre o tipo que fora expulso dos Metallica. Somos macacos. Pensamos que somos muito sofisticados, mas com os nossos fornos elétricos e sapatos de design, mas não passamos de um bando de macacos aperaltados. E, sendo macacos, comparamos-nos instintivamente com outros e ambicionamos estatuto. Mas a questão também não é se nos comparamos com os outros. A questão é qual o padrão que usamos para nos avaliar a nós mesmos. David Mustaine, quer se apercebesse disso, quer não, escolheu avaliar-se por comparação com o sucesso e a popularidade dos Metallica. A experiência de ser expulso da sua anterior banda foi tão dolorosa que ele adotou o sucesso em relação aos Metallica como critério para se avaliar a si e a sua carreira musical. Apesar de, partindo de um autoconhecimento horrível na sua vida, ter feito algo de positivo, como foram os Megadeth, e decisão de se agarrar ao sucesso dos Metallica como critério definidor da sua vida, continuava a magoá-lo décadas depois. Apesar de todo o dinheiro dos fãs e dos elogios, ainda se considerava um fracasso. Qualquer de nós é capaz de olhar a situação do Dave Mustaine e rir-se. Olha só este tipo, com milhões de dólares, centenas de milhares de fãs que o adoram, uma carreira a fazer aquilo que mais ama, e anda aí todo choroso porque os seus companheiros de há 20 anos são muito mais famosos do que ele. Isto acontece porque nós temos valores diferentes dos de Mustaine e avaliamos-nos com critérios diferentes. Os nossos critérios são, provavelmente, mais do género: não quero trabalhar para um patrão que odeio, ou gostava de ganhar o suficiente para mandar o meu filho para uma boa escola, ou quem me dera não acabar num cano de esgoto. E, de acordo com estes critérios, Mustaine é extremamente, inimaginavelmente bem-sucedido. Mas, de acordo com o seu critério, ser mais popular e bem-sucedido que os Metallica, ele é um fracasso. Os nossos valores determinam os critérios pelos quais nos avaliamos a nós mesmos e a todos os outros. O valor que Onoda atribuía à lealdade para com o Império Japonês foi o que o sustentou em Lubang durante 30 anos. Mas foi esse mesmo valor que o tornou tão infeliz depois de regressar ao Japão. O critério de Mustaine, ser melhor do que os Metallica, provavelmente ajudou-o a lançar uma carreira musical incrivelmente bem-sucedida. Mas foi esse mesmo critério que mais tarde o torturou, apesar de todo o seu sucesso. Se quisermos mudar a forma como vemos os nossos problemas, temos de mudar aquilo que valorizamos ou a forma como medimos o sucesso e o fracasso. A título de exemplo,
Analisemos outro músico que foi expulso de outra banda. A sua história ecoa estranhamente a de Dave Mustaine, apesar de ter acontecido 2 décadas antes. Decorria o ano de 1962 e havia um alvoroço em torno de uma banda de Liverpool que estava a fazer sucesso. Os músicos tinham cortes de cabelo estranhos e o nome da banda era mais estranho ainda. Mas a sua música era inegavelmente boa e a indústria discográfica começava a reparar neles. Havia John, o vocalista principal e autor de canções, Paul, o baixista romântico com cara de menino, George, o rebelde guitarrista principal e, depois, havia o baterista. Este era considerado o mais bonito do grupo. As raparigas ficavam loucas com ele e o seu rosto foi o primeiro a aparecer nas revistas. Era também o membro mais profissional do grupo. Não se metia em drogas, tinha uma namorada certa, havia até alguns figurões da indústria que achavam que o rosto da banda devia ser ele, e não o John ou Paul. O seu nome era Pete Best. E em 1962, depois de conseguirem o seu primeiro contrato discográfico, os outros 3 membros dos Beatles reuniram-se pela calada e pediram ao manager Brian Epstein que o despedisse. Epstein agonizou sobre a decisão. Como gostava de Pete, foi adiando, esperando que os outros 3 mudassem de ideias. Meses mais tarde, apenas 3 dias antes do início das gravações do primeiro disco, Epstein chamou finalmente Best ao seu escritório. Aí, disse-lhe sem cerimónias que se pusesse a andar e arranjasse outra banda. Não lhe deu razões, explicações nem condolências. Disse-lhe apenas que os outros o queriam fora do grupo. Por isso, boa sorte. Para o substituir, a banda arranjou um excêntrico chamado Ringo Starr. Ringo era mais velho e tinha um grande e curioso nariz. Concordou em fazer o mesmo corte de cabelo feito de John, Paul e George e insistiu em escrever canções acerca de povos e submarinos. Os outros disseram-lhe que sim. Caraças, por que não? 6 meses depois da saída de Best, a Beatlemania tinha irrompido, tornando John, Paul, George e Ringo inquestionavelmente 4 das caras mais famosas de todo o planeta. Entretanto, compreensivamente, Best tombara numa profunda depressão e passava muito tempo a fazer aquilo que qualquer inglês faz se tiver uma razão para isso: beber. O resto da década de 60 não foi generoso para Pete Best. Em 1965, já tinha processado 2 dos Beatles por difamação, e todos os seus outros projetos musicais tinham fracassado miseravelmente. Em 1968, tentou o suicídio, tendo sido salvo pela mãe. A sua vida era uma desgraça. Best não teve a mesma história redentora de Dave Mustaine. Nunca se tornou uma estrela global, nem fez milhões de dólares. Contudo, em muitos aspectos, Best acabou melhor do que Mustaine. Numa entrevista em 1994 afirmou: "Sou mais feliz do que se tivesse ficado nos Beatles." Que raio! Best explicou que as circunstâncias de ter sido expulso dos Beatles o levaram a conhecer a mulher, e o seu casamento levou-o a ter filhos. Os seus valores mudaram, começou a avaliar a sua vida de maneira diferente. Claro que a fama e a glória teriam sido uma coisa boa, mas ele conclui que aquilo que já tinha era mais importante: uma grande família cheia de amor, um casamento estável, uma vida simples. Continuou a tocar bateria, fazendo digressões pela Europa e gravando discos, até bem depois do ano 2000. Então, que perder efetivamente? Apenas uma grande quantidade de atenção e adulação, enquanto o que ganhara significava muito mais para ele. Estas histórias sugerem que alguns valores e alguns critérios são melhores do que outros. Alguns conduzem a problemas bons, que são resolvidos regular e facilmente. Outros conduzem a problemas maus, que não são resolvidos regularmente e facilmente. Valores merdosos. Há um punhado de valores comuns que criam mesmo problemas sérios às pessoas. Problemas que dificilmente poderão ser resolvidos. Analisemos brevemente alguns. 1. Prazer.
O prazer é ótimo, mas é um valor péssimo para se tornar a prioridade da nossa vida. Pergunta a qualquer toxicodependente em que resultou a sua busca do prazer. Pergunta a uma adúltera que destruiu a família e perdeu os filhos se o prazer, afinal, a fez feliz. Pergunta a um homem que quase comeu até morrer como é que o prazer o ajudou a resolver os seus problemas. O prazer é um falso Deus. As pesquisas demonstram que as pessoas que concentram a sua energia em prazeres superficiais acabam mais ansiosas, mais instáveis emocionalmente e mais deprimidas. O prazer e a forma mais superficial de satisfação com a vida e, por conseguinte, a mais fácil de obter e de perder. E, contudo, o prazer é o que nos é vendido, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É nele que nos focamos. É o que usamos para nos entorpecer e distrair. Mas o prazer, se bem que necessário na vida, em certas doses, não é, em si mesmo, suficiente. O prazer não é a causa da felicidade, pelo contrário, é o seu efeito. Se as outras coisas estiverem bem, os outros valores e métricas, então o prazer ocorrerá normalmente como um efeito secundário. 2. Sucesso material. Muitas pessoas medem o seu valor com base no dinheiro que ganham, no tipo de carro que conduzem ou no facto de o seu jardim ser ou não mais verde e bonito que o do vizinho. As pesquisas demonstram que, a partir do momento em que uma pessoa é capaz de satisfazer as suas necessidades físicas básicas, como comida e abrigo, a correlação entre felicidade e sucesso material aproxima-se rapidamente do zero. Assim, se estiveres fomeado e a viver na rua, no meio da Índia, mais $10.000 por ano afetarão muito a sua felicidade. Mas se estiver instalado bem na classe média, num país desenvolvido, mais $10.000 por ano não o afetarão muito. O que significa que se está a matar trabalhando horas extra e fins de semana para, basicamente, nada. O outro problema de valorizar excessivamente o sucesso material é o perigo de o tornar prioritário em relação a outros valores, como a honestidade, a não violência e a compaixão. Quando as pessoas se medem não pelo seu comportamento, mas pelos símbolos de status que podem acumular, não são apenas superficiais, mas, provavelmente, completos cretinos. 3. Ter sempre razão. Os nossos cérebros são máquinas ineficazes. Tiramos frequentemente conclusões erradas, calculamos mal as probabilidades, recordamos factos erroneamente, cedemos e enviesamentos cognitivos e tomamos decisões com base nos nossos caprichos emocionais. Sendo humanos, estamos quase constantemente errados, pelo que, se o seu critério para o sucesso é ter razão, bem, vai ter bastante dificuldade em racionalizar todas as suas tretas. O facto é que as pessoas que baseiam o seu valor em terem razão acerca de tudo não conseguem aprender com os erros. Falta-lhes capacidade para aceitarem novas perspectivas e empatizarem com os outros. Fecham-se a informações novas e importantes. É muito mais útil assumir a ignorância e que há muita coisa que não se sabe. Isto mantém-nos a salvo de crenças supersticiosas ou pouco informadas e promove um estado constante de aprendizagem e crescimento. 4. Manter-se positivo. Depois, há aqueles que medem as suas vidas pela capacidade de serem positivos acerca de, bem, praticamente tudo. Perdeu o emprego? Fantástico! É uma oportunidade de explorar as suas paixões. O seu marido traiu-a com a sua irmã? Bem, pelo menos fica a saber o que vale para quem o rodeia. O seu filho está a morrer de cancro na garganta? Pelo menos já não tem de lhe pagar a universidade. Embora existam vantagens em manter-se do lado ensolarado da vida, a verdade é que por vezes a vida é uma treta e a coisa mais saudável a fazer é admiti-lo. Negar as emoções negativas leva a experienciar emoções negativas cada vez mais profundas e prolongadas e à disfunção emocional.
A positividade constante é uma forma de negação, não uma solução válida para os problemas da vida. Problemas que, ao propósito, se escolher os valores e critérios corretos, devem revigorá-lo e motivá-lo. É simples. Na verdade, as coisas correm mal. As pessoas perturbam-nos, os acidentes acontecem. Essas coisas fazem-nos sentir uma merda. E não faz mal. As emoções negativas são uma componente necessária da saúde emocional. Negar essa negatividade é perpetuar os problemas em vez de os resolver. O truque com as emoções negativas é 1. Exprimi-las de maneira socialmente aceitável e saudável. 2. Exprimi-las de uma forma alinhada com os seus valores. Um exemplo simples. Um dos meus valores é a não violência, medido por indicadores como não bater. Por isso, quando me zango com alguém, exprimo essa raiva, mas também faço questão de não esmurrar o meu adversário. É uma ideia radical, eu sei. Mas o problema não é a raiva. A raiva é natural. Faz parte da vida. Em muitas ocasiões, a raiva é, sem dúvida, muito saudável. Lembre-se, as emoções são apenas feedback. O verdadeiro problema está em esmurrar as pessoas, não na raiva. A raiva é apenas um mensageiro para o meu punho na sua cara. Não culpo o mensageiro. Culpo o meu punho ou a sua cara. Quando nos forçamos a ser sempre positivos, negamos a existência dos problemas da nossa vida. E quando negamos os nossos problemas, privamos-nos da possibilidade de os resolver e de criar felicidade. Os problemas acrescentam sentido e importância à nossa vida. Assim, esquivarmos-nos aos problemas leva a uma existência sem sentido, ainda que supostamente prazerosa. A longo prazo, concluir uma maratona faz-nos mais felizes do que comer um bolo de chocolate. Criar um filho faz-nos mais felizes do que ganhar um videojogo. Começar um pequeno negócio com amigos, enquanto lutamos para chegar ao fim do mês, faz-nos mais felizes do que comprar um computador novo. Estas atividades são estressantes, árduas e frequentemente desagradáveis. Também exigem superar problemas atrás de problema. E, contudo, são das coisas mais significativas e satisfatórias que alguma vez faremos. Envolvem dor, luta, por vezes mesmo raiva e desespero. Mas, quando são concretizadas, olhamos para trás e ficamos com os olhos marejados de lágrimas ao contá-las aos nossos netos. Como disse Freud, um dia, em retrospectiva, os anos de luta parecer-nos-ão os mais belos. É por isso que estes valores, prazer, sucesso material, ter sempre razão, manter-se positivo, são ideais pobres para a vida. Alguns dos melhores momentos da nossa vida não são agradáveis, não são bem-sucedidos, não temos razão e não são positivos. Basta identificar alguns bons valores e critérios e o prazer e o sucesso emergirão naturalmente. Estas coisas são efeitos secundários de bons valores. Em si mesmas, são meros raios emocionais vazios. Definir bons e maus valores. Os bons valores são 1. Baseados na realidade. 2. Socialmente construtivos. 3. Imediatos e controláveis. Os maus valores são 1. Supersticiosos. 2. Socialmente destrutivos. 3. Não imediatos nem controláveis. A honestidade é um bom valor porque é algo que podemos controlar completamente. Reflete a realidade e beneficia os outros, mesmo que por vezes seja desagradável. A popularidade, por outro lado, é um mau valor. Se é este o seu valor e se o seu critério é ser o rapaz, rapariga mais popular do baile, muito do que acontece estará fora do seu controle. Não sabe quem mais estará no evento e, provavelmente, não saberá quem são metade daquelas pessoas. Em segundo lugar, este valor critério não se baseia na realidade. Pode sentir-se popular ou impopular, quando na verdade não faz a mais pálida ideia do que os outros realmente pensam de si. À parte, em regra, as pessoas que se deixam aterrorizar pelo que os outros pensam delas estão na verdade aterrorizadas
por todas as porcarias que pensam acerca de si mesmas, poderem refletir-se de volta. Alguns exemplos de valores bons e saudáveis: honestidade, inovação, vulnerabilidade, defender-se, defender os outros, respeito próprio, curiosidade, caridade, humildade, criatividade. Alguns exemplos de valores maus e doentios: domínio através da manipulação ou violência, sexo indiscriminado, sentir-se sempre bem, ser sempre o centro das atenções, não estar sozinho, ser apreciado por toda a gente, ser rico só para ser rico, sacrificar pequenos animais e deuses pagãos. Notará que os valores bons e saudáveis são atingidos interiormente. Algo como a criatividade e a humildade pode ser sentido exatamente neste momento. Basta orientar a mente de uma certa maneira para o experimentar. Esses valores são imediatos e controláveis, relacionam-nos com o mundo como ele é e não como gostávamos que fosse. Os valores maus dependem geralmente de eventos externos: voar num jato privado, dizer-lhe que tem sempre razão, ter uma casa nas Bahamas, comer um cannoli enquanto 3 strippers lhe fazem sexo oral. Os valores maus, embora sejam por vezes divertidos ou agradáveis, estão fora do seu controle e frequentemente exigem meios destrutivos ou supersticiosos para serem atingidos. Os valores são uma questão de definir prioridades. Toda a gente adoraria um bom cannoli ou uma casa nas Bahamas. A questão são as suas prioridades. Quais são os valores a que dá prioridade acima de tudo e que, portanto, influenciam a sua tomada de decisão mais do que tudo o resto? O valor mais alto para o Hiro Onoda era uma lealdade completa e o serviço ao Império Japonês. Este valor, caso não tenha percebido pela história dele, cheirava pior que um rolinho de sushi podre. Criou problemas péssimos a Hiro, nomeadamente, ficou encurralado numa ilha remota onde viveu de escaravelhos e minhocas durante 30 anos. E também se sentiu compelido a matar civis inocentes. Então, apesar de Hiro se ver como um sucesso, e apesar de ter correspondido aos seus critérios, acho que todos concordamos que a vida dele foi uma merda. Nenhum de nós desejaria trocar de lugar com ele se tivesse a oportunidade, e ninguém elogiaria as suas ações. Dave Mustaine atingiu grande fama e glória, mas, ainda assim, sentia-se um fracasso. Isto porque adotou uma porcaria de valor baseado numa comparação arbitrária com o sucesso de outros. Este valor causou-lhe problemas terríveis, tais como: preciso de vender mais 150 milhões de discos. Depois tudo será fantástico. E a minha próxima digressão tem de ser toda em estádios. Problemas que ele julgava precisar de resolver para ser feliz. Não é de surpreender que não fosse. Por outro lado, Pete Best deu a volta à sua vida. Apesar de estar deprimido e perturbado por ser expulso dos Beatles, à medida que foi envelhecendo, aprendeu a dar prioridade àquilo que lhe importava e foi capaz de avaliar a sua vida e uma nova luz. Por causa disso, Best tornou-se um velho e feliz e saudável, com uma vida fácil e uma família ótima. Coisas que, ironicamente, os 4 Beatles lutariam durante décadas para conquistar ou manter. Quando temos valores maus, ou seja, quando estabelecemos maus padrões para nós e para os outros, estamos essencialmente a importar-nos com coisas que não importam, coisas que de facto tornam a nossa vida pior. Mas quando escolhemos valores melhores, somos capazes de atribuir importância a algo melhor, a coisas que, de facto, importam, coisas que melhoram o nosso bem-estar e geram felicidade, prazer e sucesso, como efeitos secundários. Isto, em resumo, é o autoaperfeiçoamento. Dar prioridade a valores melhores, escolher coisas melhores com que nos importarmos, porque, quando damos importância a coisas melhores, temos problemas melhores. E quando temos problemas melhores, temos uma vida melhor. O resto deste livro é dedicado a 5 valores contraintuitivos, que acredito serem os mais benéficos que qualquer pessoa pode adotar. Todos seguem a lei do inverso, de que falámos antes, na medida em que são negativos.
Todos exigem o confronto com problemas mais profundos, em vez da sua negação, através de pedradas emocionais. Estes 5 valores são, ao mesmo tempo, inconvencionais e desconfortáveis. Porém, para mim, são capazes de mudar uma vida. O primeiro que analisaremos no próximo capítulo é uma forma radical de responsabilidade. Assumir a responsabilidade por tudo o que acontece na nossa vida, independentemente de quem tenha a culpa. O segundo é a incerteza, o reconhecimento da nossa própria ignorância e o cultivo da dúvida constante nas nossas próprias crenças. O seguinte é o fracasso, o desejo de descobrir nas nossas próprias falhas e erros para que possam ser melhorados. O quarto é a rejeição, a capacidade de dizer e ouvir não, definindo assim claramente o que aceitará ou não na sua vida. O valor final é a contemplação da nossa própria mortalidade. Isto é crucial porque presta atenção, vigilante à nossa própria morte. É, talvez, a única coisa capaz de nos ajudar a manter todos os nossos outros valores na perspectiva adequada.